Capítulo 11. A nova religião. Assim que alcançou novamente os limites de Quiriote e seu escritório na administração, Yehuda agiu com uma rapidez surpreendente para alguém que estava prestes a ser demitido. Convocou imediatamente todos os arrendatários do rei Gael, que viviam na região, para uma reunião urgente na administração, usando o pretexto oficial de uma atualização extraordinária de contas e registros com o reino. O primeiro a atender a convocação apressada foi Ben-Ami, um agricultor de rosto honesto e mãos calejadas, conhecido por sua lealdade ao rei e por sua dificuldade em quitar suas dívidas em dia. Ben-Ami dirigiu-se ao escritório de Yehuda, conforme a ordem recebida, uma ponta de apreensão em seu coração. Ao abrir a porta, deparou-se com um cenário de completo desarranjo. Pilhas de documentos amontoados sobre a mesa empoeirada, cantos repletos de teias de aranha e uma atmosfera geral de descuido que contrastava com a eficiência que Yehuda normalmente gostava de ostentar. Estranho, pensou Ben-Ami. Sem qualquer formalidade ou cumprimento, sem nem mesmo oferecer um assento, Yehuda foi direto ao ponto, com um ar de falsa importância. Ben-Ami, chamei-o aqui pois tenho notícias importantes. Em breve partirei de Quiriote para assumir uma nova e grandiosa administração. O quê? Vai deixar Quiriote? Vai deixar o serviço do rei Gael depois de tantos anos? Indagou Ben-Ami, genuinamente surpreso com a notícia repentina e inesperada. Não, de forma alguma deixarei o serviço do nosso amado rei, respondeu Yehuda rapidamente, com um tom de falsa modéstia e grande importância. Na verdade, fui pessoalmente designado pelo próprio rei Gael para uma missão ainda maior, mais confidencial e muito mais importante. Uma nova nação está sendo preparada secretamente, e fui o escolhido para administrá-la. Uma nova nação? Um povo separado para o rei? Mas... Majestade... Perdão, administrador. O rei teria 2 povos? Isso me parece inconcebível considerando a própria lei que ele tanto valoriza e nos ensina a seguir, questionou Ben-Ami, a incredulidade estampada em seu rosto simples. Não posso revelar muitos detalhes ainda. É um projeto sigiloso do rei, declarou Yehuda, com um sorriso forçado e conspiratório. Mas posso lhe adiantar que um povo verdadeiramente livre está surgindo numa nova nação, uma terra maravilhosa chamada Babilônia, onde todos serão livres de verdade. São os novos e grandiosos projetos do rei para o futuro. Mas nós já somos um povo livre aqui, sob as leis justas do rei Gael. Não consigo entender o sentido do que está me dizendo, administrador Yehuda, retrucou Ben-Ami, a confusão crescendo em sua mente. Com um tom de superioridade que beirava o desprezo disfarçado, Yehuda inquiriu, apoiando as mãos na mesa como se fosse o próprio rei. Você realmente se ilude com essa ideia de liberdade que prega, Ben-Ami? Observe-se. Observe nosso povo ao redor. Todos se vangloriam de serem livres, mas a verdade crua é que nada possuem de fato. Diga-me com sinceridade. Há quantos anos você dedica sua força, seu suor, sua vida a cultivar esta terra que ocupa? E a quem ela pertence, afinal? Pertence a você? Não. Pertence ao rei Ben-Ami. Ao rei, enfatizou Yehuda, como se estivesse revelando uma verdade óbvia e libertadora, que Ben-Ami, em sua ingenuidade, se recusava a enxergar. Bem, eu não possuo terras próprias, é verdade, respondeu Ben-Ami, a voz agora um pouco mais defensiva. Mas se não fosse a generosidade do rei em me permitir arrendar parte de suas terras, eu poderia trabalhar por um simples denário por dia, como um trabalhador braçal sem esperança. Graças a ele, consigo ganhar muito mais e sustentar minha família com conforto. Não vejo por que isso seria algo ruim ou falta de liberdade. Yehuda levou a mão ao queixo, acariciando a barba rala, simulando profunda reflexão filosófica. Sim. Essa é a verdade, aos seus olhos limitados e agradecidos. Compreendo. Mas o nosso rei Gael, Ben-Ami, ele enxerga a vastidão do horizonte, assim como eu. Foi por essa visão ampla, essa capacidade de ver além do óbvio, que a escolha para administrar a nova terra recaiu sobre mim,
e não sobre qualquer um de vocês, com suas mentes acanhadas e focadas apenas no dia a dia. Ele prosseguiu, inflando o peito com uma falsa importância que chegava a ser cômica para Ben e Levi, que observavam tudo das sombras. O povo abençoado destinado a habitar na Babilônia não terá débitos com o rei. Ao contrário, serão todos senhores absolutos de suas próprias propriedades. Poderão seguir os ditames de seus corações e desejos, sem as restrições das leis antigas. Mas essa magnitude de liberdade certamente ultrapassa sua compreensão atual, Ben-Ami. Sua mente ainda não está preparada para alcançar tal nível de pensamento. Ainda assim, replicou Ben-Ami, com a convicção simples de um homem honesto, eu me sinto livre aqui, e confio plenamente que todas as ações do nosso rei visam sempre o nosso bem-estar. Yehuda soltou um suspiro pesado, teatral, como quem engole um pequeno revés sem admitir a derrota, e logo direcionou seu olhar fixo e penetrante para Ben-Ami, como uma serpente hipnotizando sua presa. Você afirma sua liberdade. Respeito sua convicção ingênua. No entanto, como lhe disse, estou finalizando minha gestão aqui em Quiriote e preciso apresentar ao rei um balanço detalhado e atualizado das contas de cada arrendatário. Yehuda então desenrolou um pergaminho manchado pelo tempo, onde linhas de escrita fina detalhavam valores e prazos. Aqui está o seu registro. Leia para mim, em voz alta. Ben-Ami, com as mãos trêmulas, segurou o pergaminho e leu. Eu devo 3.000 litros de azeite ao tesouro do rei. Ele fez uma pausa, o leve franzir de testa denunciando sua apreensão crescente. Contudo, o rei foi muito compreensivo com minha situação no ano passado, devido à seca, e me assegurou pessoalmente que eu poderia quitar o débito gradualmente conforme as próximas colheitas. Yehuda o cortou secamente, os olhos frios, outra falsidade já cuidadosamente moldada em seus lábios. Sinto muito, mas necessito desse pagamento integral agora. São ordens expressas do rei. A situação mudou. Com um sorriso cínico e cruel, Yehuda zombou, inclinando-se sobre a mesa. Ora, ora, Ben-Ami, não era você mesmo quem se vangloriava de sua liberdade há pouco? Pois saiba que quem é verdadeiramente livre não possui dívidas com ninguém. Livre é quem não deve nada. Enquanto proferia essas palavras calculadas para humilhar e assustar, Yehuda, num gesto inesperado de falsa hospitalidade, serviu um copo de chá morno para Ben-Ami, que aceitou mecanicamente com um aceno silencioso, seus pensamentos agora completamente obscurecidos por uma nuvem escura de preocupação e medo. Não se ofenda, Ben-Ami, por favor. Apenas estou tentando lhe mostrar a realidade como ela é, prosseguiu Yehuda, com um tom pretensamente didático e esclarecedor. Observe ao seu redor. Todos aqui, inclusive você, estão subjugados a leis e regulamentos que limitam suas vidas. Ninguém nesta terra é verdadeiramente livre. Pense bem. Quando contraímos uma dívida, por menor que seja, não nos tornamos, inevitavelmente, servos de nosso credor até que ela seja paga? Aonde o senhor quer chegar com toda essa conversa, administrador? Indagou Ben-Ami, sua paciência começando a se esgotar, a confusão dando lugar a uma crescente irritação. Você já parou para pensar, Ben-Ami, em quantas vezes a ira justa do rei Gael se manifestou contra o povo por causa da desobediência às suas leis? Yehuda questionou, um brilho manipulador e gélido surgindo em seus olhos pequenos. O que você realmente acredita que acontecerá se eu informar ao rei, no meu relatório final, que sua dívida considerável não será quitada no prazo que ele agora exige? Eu já ouvi histórias sobre a fúria do rei quando suas ordens são desrespeitadas. Respondeu Ben-Ami, pensativo, o peso da implícita ameaça começando a oprimi-lo. Exatamente. O rei não se esquece de uma afronta, Ben-Ami. E, na verdade, posso lhe confidenciar algo? A ira do rei paira sobre todo o povo neste momento. Todos vocês têm débitos pendentes com ele, débitos que se acumulam ano após ano. Essa é a verdadeira razão pela qual estou aqui hoje, cobrando cada um de vocês com urgência, mentiu Yehuda descaradamente, a voz carregada de uma falsa gravidade.
O rei sabe que suas dívidas acumuladas jamais serão integralmente quitadas, e por isso ele anseia por uma oportunidade para puni-los exemplarmente, para mostrar quem manda. O senhor tem certeza disso? O rei Gael me pareceu tão compreensivo, perguntou Ben-Ami, a voz agora carregada de dúvida e medo crescente. Absoluta. Certeza, exclamou Yehuda, com uma convicção teatral que faria inveja a qualquer ator. Tive uma audiência privada com o rei ainda hoje pela manhã. Ele estava furioso, inclinado a executar todas as dívidas imediatamente, sem piedade. Mas eu, Ben-Ami, em minha infinita magnanimidade e apreço por este povo, considerei injusto exigir tal pagamento catastrófico e repentino de vocês. Para ganhar tempo para vocês, para protegê-los da ira real, eu aleguei que a documentação das dívidas não estava totalmente em ordem. Eu fiz isso para ajudar vocês, entende? Mas o rei, inflexível, me concedeu um prazo final e improrrogável de apenas 2 semanas para receber tudo o que lhe é devido. Ou as consequências seriam terríveis para todos. Mentiu Yehuda novamente, tecendo sua teia de engano com uma aparente sinceridade que começava a convencer o desesperado Ben-Ami. Mas essa quantia, 3.000 litros de azeite, é impagável em 15 meses, quanto mais em 15 dias. É impossível. Estaremos todos arruinados, exclamou Ben-Ami, o rosto agora marcado pelo pânico, a voz embargada. Eu sei disso, meu amigo. E é exatamente por isso que estou aqui para ajudá-lo, respondeu Yehuda, um sorriso forçado, quase uma careta, crispando seus lábios finos. Enquanto a ameaça velada de Yehuda pairava no ar como uma nuvem de tempestade, a mente de Ben-Ami foi invadida por imagens sombrias e aterrorizantes. Ele se viu, junto com sua esposa e filhos, sendo arrastados de sua casa, leiloados como gado numa praça pública, seus corpos magros e cansados expostos ao escrutínio frio e cruel de compradores impiedosos. O pavor, frio e paralisante como o toque da morte, agarrou seu coração e o apertou enquanto ele olhava para o pergaminho da dívida em suas mãos. As palavras calculadas de Yehuda ecoavam em seus ouvidos como um prenúncio inevitável de desgraça, e o sangue pareceu fugir de seu rosto, deixando-o pálido como um espectro. Num movimento súbito e teatral, Yehuda arrebatou o pergaminho com o registro da dívida das mãos agora trêmulas de Ben-Ami, e sem a menor hesitação, aproximou-o da chama vacilante da única vela que adornava a mesa bagunçada. O pergaminho antigo crepitou, retorceu-se sob o calor como um ser vivo em agonia, e foi consumido rapidamente pelas chamas alaranjadas, transformando-se em questão de segundos num punhado de cinzas escuras e frágeis que flutuaram no ar. Aqui está um novo documento, disse Yehuda calmamente, estendendo um pergaminho virgem e imaculado para Ben-Ami, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Anote aí que sua dívida atual é de apenas 1.500 litros de azeite, metade, e assine aqui, instruiu o administrador, apontando com o dedo para o espaço em branco no final do novo registro, que substituía o original queimado. Mas, por quê? Por que está fazendo isso por mim? Perguntou Ben-Ami, a voz ainda um fio trêmulo de medo e confusão, incapaz de acreditar naquela súbita e inesperada generosidade. Ora, para ajudá-lo, meu caro Ben-Ami, já não disse? Tenho um apreço todo especial por você e sua família. Considere isso um adiantamento dos benefícios que terá ao se juntar a mim no futuro, respondeu Yehuda, a falsidade em suas palavras tão densa que quase podia ser tocada. Ben-Ami hesitou por mais um instante, o terror da escravidão ainda nublando seu julgamento, a oferta inacreditável parecendo boa demais para ser verdade. Finalmente, com um longo suspiro que pareceu carregar o peso de um grande alívio, disse: Isso certamente aliviará meu fardo imensamente. Agradeço do fundo do coração por sua bondade, meu amigo administrador. Yehuda prosseguiu, a voz agora carregada de um entusiasmo artificial e contagiante. E saiba, Ben-Ami, que neste meu novo empreendimento, a gloriosa Babilônia que em breve administrarei,
Os cidadãos não terão nenhuma obrigação financeira para com o rei. Serão tratados como verdadeiros filhos do monarca, herdeiros de tudo. As leis opressoras, como estas que aqui nos subjugam e nos mantêm endividados, serão meras recomendações do passado. Cada indivíduo poderá observar apenas a parcela da lei que lhe convier, que agradar ao seu coração. Qualquer regra antiga que impeça a realização de um desejo pessoal poderá ser simplesmente descartada, ignorada, com a benevolência e a compreensão do rei. Todos viverão como filhos amados em quem o pai deposita confiança irrestrita e não exige mais obediência cega. Mas como um sistema assim pode funcionar? Sem leis claras, sem obrigações, não seria o caos? Questionou Ben-Ami, sua mente simples, lutando para compreender a lógica, ou a falta dela, daquele reino de aparente anarquia e liberdade irrestrita. Yehuda gesticulava amplamente com as mãos agora, como um mágico tecendo sua ilusão mais persuasiva. É simples. Na Babilônia, as leis estarão registradas em livros antigos, é verdade, para quem quiser consultar, por curiosidade histórica. Mas ninguém será obrigado a conhecê-las a fundo ou, muito menos, obedecer a seus ditames ultrapassados. Ben-Ami franziu a testa, a confusão se aprofundando em seu rosto. Mas como assim? Eu sei que a lei existe. O senhor mesmo disse que ela estará escrita lá. Se eu por acaso transgredir uma dessas regras, mesmo que sem querer, certamente serei responsabilizado por alguém. Por um vizinho, por um juiz. Um sorriso astuto, quase predatório. Um sorriso que revelava toda a malícia por trás da farsa, iluminou o rosto de Yehuda. Compreenda a beleza e a sutileza da coisa, Ben-Ami. Na nova ordem que se estabelece na Babilônia, a absolvição precederá a própria análise da transgressão. Veja bem, se, aos seus olhos, a intenção por trás de um ato seu que possa parecer questionável for considerada nobre, seja para seu próprio benefício imediato ou para atender aos seus desejos mais profundos, essa intenção autodeclarada servirá como sua justificativa final e inquestionável. A lei antiga, outrora um padrão visível, objetivo e igual para todos, será convenientemente relegada a um segundo plano, totalmente obscurecida pela primazia absoluta da boa intenção individual. Entende a maravilha? A liberdade? Ben-Ami ainda hesitava, balançando a cabeça, sua mente simples lutando para conciliar aquela lógica distorcida e perigosamente conveniente. Mas, e se alguém discordar da minha boa intenção? E se essa pessoa também tiver seus próprios interesses e me acusar de ter quebrado a lei? Yehuda inclinou-se ainda mais sobre a mesa, a voz agora um sussurro conspiratório, como se revelasse o segredo mais valioso da Babilônia. Nesse caso, ele fez uma pausa dramática, saboreando a palavra que estava prestes a proferir. Você simplesmente, com um ar de justa indignação, dirá que essa pessoa está sendo legalista. Os olhos de Ben-Ami se arregalaram um pouco, uma vaga e incômoda compreensão começando a surgir em meio à névoa da manipulação. Legalista? Mas o que exatamente significa isso, ser legalista? Yehuda sorriu. O sorriso de quem compartilha um segredo proibido, mas imensamente útil. Ora, significa a pior das ofensas na Babilônia. Significa rejeitar a própria bondade infinita do rei. Ele nos oferece um novo caminho, uma nova era de liberdade, onde o peso esmagador da lei antiga não nos oprime mais. Insistir nas regras antigas, questionar essa nova dispensação de graça, é demonstrar uma ingratidão imperdoável pelo favor real. É duvidar da sabedoria e da generosidade do rei ao nos conceder essa maravilhosa absolvição prévia baseada na intenção. Ser chamado de legalista na Babilônia será o mesmo que ser taxado de rebelde, de ingrato, de alguém que não reconhece o presente inestimável que o rei nos oferece. E isso, meu caro Ben-Ami, será uma falha gravíssima, quase uma traição. Ninguém ousará ser um legalista na Babilônia. E o que acontece com os outros?
Aqueles que não forem para a Babilônia? Perguntou Ben-Ami, a voz baixa, quase com medo da resposta. Ora, meu amigo, é óbvio, respondeu Yehuda, com uma naturalidade assustadora. Depois que a nova e gloriosa Babilônia for erguida e estabelecida, tudo o mais será destruído. Se o próprio rei decretou tal destruição futura, é porque ele está profunda e irremediavelmente insatisfeito com o que existe hoje. As pessoas nunca cumpriram a lei corretamente, sempre falharam. Agora, com a abolição da lei na Babilônia, ninguém mais poderá desagradar o rei por desobediência. É o plano perfeito para agradá-lo. A voz de Yehuda endureceu de repente, um fio de aço frio e ameaçador percorrendo suas palavras finais sobre o assunto. Anote bem, Ben-Ami. Mencionar a lei antiga na Babilônia será o mesmo que assinar a própria sentença de extermínio. Ben-Ami engoliu em seco, os olhos arregalados refletindo a gravidade da advertência. Estava claramente apavorado com a ideia de ficar de fora daquela nação eleita. Yehuda fez uma pausa calculada, recostando-se na cadeira como se estivesse prestes a conceder um favor inestimável. Mas o brilho de pura ganância em seus olhos denunciava suas verdadeiras intenções. Porém, não sei se será possível te encaixar no projeto da Babilônia, Ben-Ami. As vagas são limitadas, sabe? Começou ele, a voz modulada numa falsa modéstia, que contrastava com a grandiosidade de suas promessas anteriores. Mas farei o meu máximo para ajudá-lo pelo apreço que lhe tenho. Vamos fazer o seguinte. Assim que eu estiver devidamente estabelecido como administrador na Babilônia, ele estendeu as mãos, como se já estivesse moldando o futuro em suas palmas suadas. Eu entrarei em contato com você. Como administrador supremo, terei a oportunidade de organizar e distribuir campos férteis, vastas fazendas produtivas, lucrativos criadouros de animais, mansões suntuosas e muitos outros empreendimentos maravilhosos. Quem sabe não haverá um lugar muito promissor reservado para você por lá. Seu olhar fixou-se novamente em Ben-Ami, agora carregado de uma persuasão sutil e venenosa. Enquanto você continua trabalhando duro aqui em Quiriote, neste reino velho e decadente... Ele deu um tapa que pretendia ser amigável, mas soou calculista, no ombro de Ben-Ami. Quem sabe eu não possa administrar alguma propriedade excelente em seu nome, naquela terra de liberdade e esperança. Havia uma promessa incrivelmente tentadora em suas palavras, mas por baixo da superfície de falsa amizade corria uma correnteza fria e escura de pura manipulação. Mas como? Como posso fazer isso? Como posso garantir meu lugar? Indagou Ben-Ami, a mente agora dominada pela visão da Babilônia e pelo medo de ficar para trás. É simples. Simples como respirar, exclamou Yehuda, com um entusiasmo contagiante, embora totalmente falso. Basta você romper seu compromisso com as leis ultrapassadas deste reino e firmar agora mesmo sua lealdade total e irrestrita à construção da gloriosa Babilônia. Todos os rendimentos que você, como bom servo, periodicamente envia para a casa do tesouro do rei Gael. A partir de hoje deverão ser direcionados para mim, para a Babilônia, para o financiamento deste grandioso projeto. Desta forma, juntos, você e outros escolhidos como você, construiremos um grande e livre império onde todos nós seremos como reis. E acrescentou, com um brilho febril nos olhos. Fique tranquilo. Enviarei instruções detalhadas e secretas para você e para alguns outros irmãos que também farão parte deste projeto glorioso sobre como fazer essa transferência de recursos discretamente. Negócio fechado. Pode contar comigo, respondeu prontamente Ben-Ami, o rosto agora iluminado por um sorriso de alívio e gratidão pela inesperada redução de sua dívida com o rei e pela promessa de um futuro dourado na Babilônia. Saiu apressadamente do escritório com passos leves, a mente já povoada por visões fantásticas de uma vida fácil e sem leis naquela terra prometida por Yehuda. O próximo a ser chamado ao escritório foi Avital, um criador de ovelhas. Yehuda repetiu exatamente o mesmo modus operandi, adaptando apenas ligeiramente suas palavras, mas mantendo a essência venenosa da manipulação. Exibiu a grande dívida do servo registrada nos livros do rei. Depois, teatralmente,
adulterou os registros na frente dele, diminuindo significativamente o valor devido e, assim, conquistando sua confiança cega e sua lealdade futura. A Vital devia 25.000 quilos de trigo ao Tesouro Real. E Yehuda, com um sorriso calculista e falsamente generoso, disse-lhe: Veja bem, Avital, pelo bom trabalho que tem feito. Estou reduzindo sua dívida para apenas 20.000 quilos. É um presente do rei através de mim. Basta assinar aqui neste novo registro. Dessa maneira sórdida, Yehuda rapidamente angariou a confiança. E, mais importante, os futuros pagamentos desviados de muitos dos devedores do rei Gael. O administrador infiel diminuía as obrigações registradas dos servos, mas eles estavam agora irremediavelmente envolvidos num ato de corrupção e fraude, desviando recursos que legitimamente pertenciam ao rei e ao sustento do reino. Uma transgressão gravíssima contra a autoridade real e contra a própria justiça. Yehuda havia conseguido tecer rapidamente uma intrincada e perigosa teia de amigos e cúmplices através de seu esquema fraudulento, cada um deles agora preso a ele por laços de dívida perdoada, no papel, e favores prometidos. Contudo, uma peça crucial ainda faltava em seu elaborado plano de fuga e enriquecimento ilícito. Doeg. Aquele mesmo Doeg da vinha, um dos maiores devedores individuais do reino, teimava em não atender às convocações reais ou às de Yehuda. Doeg, astuto à sua maneira, e certamente ciente de ter esticado a paciência e a generosidade do rei Gael, muito além do limite aceitável com seus negócios escusos, como o da vinha de Meir, sentia um medo paralisante, só de pensar na perspectiva de ter que prestar contas de verdade. Numa vã esperança de se perder na confusão administrativa, de talvez escapar impune mais uma vez, ele preferiu o silêncio covarde e a fuga à presença temida do rei ou de seu administrador. A frustração de Yehuda era quase palpável no ar do escritório, pois a negociação da dívida de Doeg representaria o ápice de seus lucros ilícitos antes de partir. Diante do vazio deixado pela recusa e fuga de Doeg, o último ato oficial de Yehuda, como administrador de Quiriote, foi um decreto frio, rápido e implacável. A execução imediata da dívida astronômica de Doeg. O não comparecimento selava o destino do devedor fugitivo. O decreto implicava sua prisão sumária assim que fosse encontrado, e como a dívida era imensa, certamente envolveria a venda de sua esposa e filhos como escravos para abater o débito com o tesouro real, o preço amargo e terrível a ser pago pela desonestidade e pela covardia. Com o documento fatídico assinado, selado e entregue nas mãos do executor da cidade, Yehuda finalmente partiu de Quiriote, deixando para trás não apenas um escritório em desordem, mas um rastro pegajoso de engano, corrupção e as sombras carregadas de consequências iminentes para muitos. Yehuda mal teve tempo de pegar seus mantimentos. Os anciãos de Quiriote, aqueles que não aceitaram sua proposta, não o despediram com palavras, apenas com os olhos. Nenhuma bênção. Nenhum vá em paz. Apenas silêncio, como o peso de uma porta que se fecha sem estalo, mas para nunca mais abrir. Enquanto descia o caminho poeirento da cidade, com o sol queimando seus ombros e a amargura corroendo o coração, Yehuda murmurava para si mesmo: eles não entendem, eles não estão prontos. Mas eu estou. Cada passo longe de Quiriote era também um passo em direção ao seu novo plano. Se os filhos do reino não o aceitavam, ele os tomaria. Um por um. Não pela força, mas pela linguagem da verdade torcida, da promessa sedutora, da liberdade sem obediência. Não demoraria muito. Naquela mesma noite, debaixo de uma oliveira solitária, Yehuda desenhou na terra um símbolo novo. Simples, circular, mas com um corte que atravessava o centro. Um novo caminho, segundo ele. Ali nascia, não apenas um exilado, mas um fundador. Ali nascia sua religião. As vielas empoeiradas de Quiriote ainda ecoavam a presença de Yehuda e o peso da infidelidade disfarçada de favor. Ben sentiu a importância de compreender melhor a situação.
Mas antes que pudessem explorar mais a fundo, a própria atmosfera ao redor pareceu tremeluzir. O ar ficou mais leve, e os contornos da viela começaram a perder a nitidez, sinalizando que o livro, ou a força que os guiava, preparava-se para virar outra página viva e transportá-los para a próxima lição.